Nós vamos então agora, pessoal, concluir a introdução ao livro de Daniel. Faltou uma página para a gente concluir e em seguida nós vamos então entrar no primeiro capítulo propriamente dito. Bom, então a gente terminou a última aula falando sobre a questão da salvação escatológica. Então, o autor do livro de Daniel, ele se preocupa bastante em deixar nítida a preocupação, deixar nítida a salvação do justo, né? Mas salvação em que sentido? No sentido de que aquelas pessoas que morreram, mas não morreram em decorrência do seu pecado, seriam ressuscitadas ao fim dos dias, né? Nós vimos que existem dois tipos de ressurreição. Existia a ressurreição do justo, a ressurreição daquele que era iníquo o suficiente para não ter um galardão, né, vamos falar assim, e aquela terceira e última categoria, que é aquele camarada que não vale de absolutamente nada e que não seria nem mesmo ressuscitado. Tá? Então, essa é a escatologia do livro de Daniel e também dos profetas, de um modo geral. Né? Bom, aí nós temos o seguinte, tá? Aqui nessa última página. Os justos, neste caso, parece que são os que admitem as concepções do livro. Tem-se, assim, no pano de fundo, a formação de uma comunidade de tipo conventicular, que se considera o verdadeiro Israel e que espera a ressurreição para então reinar com Deus e os anjos. Então, esse é um comentário do George Forer. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, que a partir dessa concepção de Daniel, se formou a ideia de uma existência, vamos dizer assim, de uma comunidade separada. Por quê? Porque nós vimos o seguinte, que o livro de Daniel ele tem uma preocupação importante de quê? De fazer com que as pessoas percebam e entendam que o livro, vamos dizer assim, que o que o livro de Daniel quer dizer, que é a mensagem de uma obediência e de uma separação, de um destaque comportamental do justo, daquele que deseja viver de acordo com as leis do Criador. E isso deu origem, por exemplo, muito provavelmente, a seita de Qumran depois. Né? A seita, alguns dizem que são essênios, outros dizem que não, porque não bate 100%, né, como está dito, né, o que Joséfo fala sobre os essênios, mas a comunidade ali do Mar Morto, você vê isso nos documentos deles. Eles dizem que o sacerdócio estava corrompido, que Jerusalém estava corrompida, e eles então decidiram viver enclausurados, decidiram viver numa comunidade à parte. E isso, então, vamos dizer assim, deu a eles um respaldo bíblico para fazer isso. Provavelmente essa prática já existia antes, mas aqui ela foi muito fortalecida. Talvez até de maneira incidental, talvez até nem tenha sido o objetivo do autor do livro de Daniel estimular essa prática, mas ela é uma conclusão razoável em cima dos ensinamentos que o próprio livro traz. Né? Então, assim, não, pera lá, então se eu não vou me misturar, se eu vou me manter fiel, então eu não quero também ficar dentro dessa sociedade corrompida, eu tenho que me retirar disso. Tá? E até hoje você tem isso, inclusive, no meio judaico. Né? Se você pegar ali a ultra-ortodoxia judaica, né, que não deveria ser tratada como uma corrente legítima do judaísmo pelos próprios judeus, deveria ser visto como, vamos dizer, o Islã radical, né, ou como o cristianismo radical, né, como comportamento de seita, essas coisas, mas incrivelmente isso é mais aceito no meio judaico, mas que vivem à margem de tudo, né? Então não tem televisão, não usa aparelho elétrico, internet é maligna, aquela coisa toda que a gente já conhece, tá? Então, isso é algo bastante, vamos dizer assim, né, importante, né, nesse elemento. Daniel serviu como uma pedra, né, fundamental, aí, uma base para isso.
Aí ele diz, é talvez deste traço sectário que decorre não apenas o fato de o livro ter influenciado fortemente os escritos apocalípticos posteriores do judaísmo e do cristianismo, como também o de ter sido sempre considerado pelas seitas apocalípticas e quiliásticas como o ponto central de toda a Bíblia. Evidentemente que isto foi condicionado precisamente por uma investigação falha da Bíblia e não se pode justificar. Então, assim, o que acontece? O que ele está querendo dizer com isso? Ele não está dizendo que a ideia, né, do livro de Daniel não se acha dentro da Bíblia. O que ele está dizendo é que esses grupos fazem uma leitura equivocada da Bíblia, inclusive do livro de Daniel. Tá? O livro de Daniel foi escrito para encorajar a obediência, mas não foi escrito com o objetivo de criar comunidades sectárias. Né? E é o que mais acontece a partir desse título, desse livro. Né? O significado permanente do livro está em que ele exorta uma fidelidade inabalável na fé, ao mesmo tempo que apresenta um conceito de história que estimula a tomada de decisão e a responsabilidade, acompanhado do desejo de uma vida vivida sob o domínio de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que o livro de Daniel tem como objetivo chamar, sim, a pessoa a viver como uma pessoa justa e pagar o preço da obediência, a confiar e pagar o preço, mas não a criar uma comunidade sectária, que é o que aconteceu muitas vezes motivado pelo livro de Daniel e pela literatura daniélica, vamos chamar assim, né, que seria a literatura que deriva das ideias do livro de Daniel. O Anderson colocou, percebi muitas semelhanças entre o Apocalipse cristão e o livro de Daniel. Isso não é por acaso, Anderson, né? Assim, o Apocalipse cristão, ele se baseia fortemente nos profetas da literatura judaica, né, da Bíblia hebraica. Tanto Daniel como Ezequiel, alguma coisa de Isaías, tem coisas que são da própria Torá, né, e que são reinterpretadas. Quando você vê elas nos profetas, você vê que tinha uma conotação de uma coisa. Muitas vezes tinha a ver com o exílio babilônio, etc. Isso é reinterpretado sob uma ótica diferente, que é a ótica do autor. Como, obviamente, né, não somos cristãos, então eu não vou entrar nesse mérito, mas o que eu queria dizer só, deixar claro é isso, que não é por acaso. Né, isso aconteceu por um motivo. Bom, então, pessoal, vamos lá, vamos para o livro de Daniel propriamente dito. Tá? Agora, nós vamos primeiramente fazer um resumo do capítulo 1. Então, após a queda de Jerusalém, jovens judeus sábios foram servir no palácio do rei Nabucodonosor. Então, assim começa a história. Para que pudessem aprender a cultura babilônia. Dentre eles estavam Daniel e seus 3 amigos. Eles se recusam a comer da comida real e a beber de sua bebida, considerando-as contaminadas. O chefe dos eunucos teme por sua vida se a saúde deles deteriorasse. Eles se recusam a comer aquela comida, beber aquela bebida, e o camarada, o chefe lá, o mordomo, né, que cuidava deles, ficou apavorado com medo deles morrerem. Daniel propõe um teste e os 4 ficam mais saudáveis do que os demais durante os 30 dias em que comeram só vegetais e água. Eles continuam se abstendo do alimento real e o Eterno dá a Daniel sonhos e visões. Nabucodonosor os considera 10 vezes melhores do que os sábios em seu serviço e os mantém em sua corte, onde Daniel permanece até o reinado de Ciro da Pérsia. Bom, então esse é o resumo. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui a leitura propriamente dita. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e pôs-lhe cerco. Então, Nabucodonosor sitiou Jerusalém. O Senhor entregou-lhe nas mãos Joaquim, rei de Judá, assim como boa parte dos utensílios do templo do Senhor.
ele os transportou à terra de Senaar, depositando esses utensílios na sala do tesouro de seus deuses. Depois o rei ordenou a Asfenés, chefe dos seus eunucos, que escolhesse dentre os filhos de Israel alguns moços, quer de sangue real, quer de famílias nobres. Vamos parar aqui um minutinho, então. Vamos falar sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando é que ele marchou contra Jerusalém? Foi o seguinte, Nabucodonosor, ele marcha contra o Egito, ok? Por quê? Porque o Egito era uma grande potência da época. Então, Nabucodonosor vai na direção do Egito, tá? E ele persegue os egípcios, então, fogem para a região do Oriente Médio, e ele vai perseguindo os egípcios, tá? Nabucodonosor vai perseguindo os egípcios até chegar em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, acontece uma coisa. Ele fica sabendo que o pai dele morreu. Tá? Nabucodonosor começa a sua trajetória como um general de guerra. Aí o pai dele morre e o que ele faz? Ele então sobe de Jerusalém até a Babilônia, levando consigo Daniel e os seus colegas, né? Porque ele levou consigo muita gente de Judá, de Judá, né? Muito bem. Então, essa é, vamos dizer, a história, o pano de fundo histórico. Então, esse trecho agora, que a gente começou a ler, do 1 até o 6:29, ele é chamado de As Lendas da Corte. Tá? O que significa isso? É o trecho do livro de Daniel que fala sobre os acontecimentos a Daniel e seus amigos dentro da corte de Nabucodonosor. Então, esse é um trecho chamado de Lendas da Corte, justamente por isso. Os capítulos 1 a 6 provavelmente circularam como histórias independentes antes de serem coletadas e editadas juntas. Nós vimos na introdução, lá na primeira aula, que a ideia de Daniel nasce de um outro personagem que é citado na Bíblia, que é Daniel, embora seja vocalizado como Daniel. Quando você olha, você vê que os maçoretas fizeram uma glosa, né, uma observação, disseram, não, aqui a gente colocou como Daniel, mas é Daniel. Por que fizeram isso? Provavelmente porque ainda tinha um remanescente, né, de folclore em cima da figura de Daniel. Daniel que é apresentado justamente o quê? Como um juiz capaz de atos de muita retidão. Né? Mas havia até quase que uma idolatria em cima de Daniel. Então esse personagem é ressignificado. Né? Então várias das suas histórias e lendas, etc., elas são renarradas sob uma perspectiva bíblica com dois objetivos. O primeiro, de torná-la monoteísta. O segundo, de ensinar alguma lição a respeito disso. Muito semelhante ao que é feito em vários elementos do Gênesis, principalmente o que está anterior à história de Abraão. O Gênesis pré-Abraão, ele tem muita releitura. Né? E, inclusive, a série Segredos do Éden fala um pouco sobre isso. Tá? Então, é o trecho de 1 a 6. Os capítulos 2, 4 e 5 demonstram que Daniel é superior aos outros membros da corte do rei, enquanto os capítulos 3 e 6 ilustram dramaticamente a perseguição e a defesa dos protagonistas judeus das mãos de outros membros da corte. Tá? Então, assim, você tem aquele drama, né, de judeus que querem se manter fiéis e, por isso, pagam um preço dentro da própria corte. O capítulo 1, que é o que a gente está aqui se ocupando hoje, serve como uma introdução a essa coletânea. A resolução é positiva na narrativa dos capítulos 1 a 6 e, às vezes, até humorada no capítulo 5. Tem piada no livro de Daniel. Né? Tem ironia, deboche de Nabucodonosor. Né? Muito bem. Além disso, o grande poder do Eterno é enfatizado e é esse poder que é exercitado à distância e através de intermediários. Um tema que se desenvolverá em termos do papel do Eterno na corte dos grandes reis estrangeiros, nos capítulos 1 a 6, e na história do mundo, nos capítulos 7 a 12.
Isso é um comentário da Jewish Study Bible. E o que isso quer dizer? Então, quer dizer o seguinte, que no capítulo 1 você tem uma introdução, que você vai ser apresentado a Daniel e os seus colegas, e os seus amigos. Quando a gente chega no capítulo 2, então, você começa a ter uma narrativa mais presente da vitória, né, da obediência, mesmo em meio à perseguição. E isso vai perdurar até o capítulo 6. E isso também vai dar a tônica aos israelitas do fato de que o Eterno estava no comando na corte dos reis estrangeiros. E isso não era tão trivial para o israelita da antiguidade como é para você hoje, como é para mim hoje. Por quê? Porque eles ainda tinham um quê de cultura, de regionalismo em termos da mitologia. Tá? Ou seja, eles ainda achavam que os deuses estavam restritos a dados territórios. Existe na Bíblia um desenvolvimento gradual da ideia do Eterno como sendo o único poder existente no comando de todas as coisas. Mas esse desenvolvimento, esse desenrolar das circunstâncias, ele, para os israelitas, ainda representava uma coisa que era uma surpresa. Por isso a Bíblia vai, desde o começo, você vê que a Bíblia tem esse objetivo, mas ela vai gradativamente chegando lá. Ela não chega lá imediatamente, porque o povo é cabeçudo, o povo demorou para entender. Tá? Muito bem. E aí, então, do capítulo 1 a 6, é dentro da Babilônia, tá? É o exílio babilônico. Dos capítulos 7 a 12, é a história da humanidade, do mundo, tá? Ou pelo menos do mundo. Quando a gente fala mundo, na cultura semita, é o mundo conhecido, né? Quando não é o mundo conhecido, eles falam as ilhas longínquas. Vocês vão ver isso nos profetas em vários lugares. Quando ele está falando do mundo e não faz essa menção a ilhas longínquas, ele está falando daquela região ali do Oriente Médio, que era o que eles conheciam. Tá? Bom, seguindo. Então, aqui já tem um elemento interessante. Tá? Por quê? O livro de Daniel ele começa falando que é o terceiro ano, né, do reinado de Joaquim, né, ou Jehoiakim, que seria no hebraico, né? E fala disso como sendo o início de sua história no cativeiro. Só que em Jeremias 25:1 é dito que o primeiro ano de Nabucodonosor foi o quarto ano do rei Joaquim. Como é que a gente entende isso? Daniel fala que foi no terceiro ano e Jeremias fala que foi no quarto. Por quê? Porque tem uma diferença na maneira de contar o tempo entre os babilônios e entre os judeus da antiguidade. Tá? Então, assim, a contagem judaica, quando ela fala de ano, ela se refere a algo, né, vamos dizer assim, que já aconteceu naquele primeiro ano. Tá? A nossa cultura é mais parecida com a Babilônia, que diz que você completa um ano no final do ciclo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tá? Se você tem um bebezinho recém-nascido e o seu bebezinho nasceu 3 meses atrás, na cultura israelita antiga, iam perguntar para você, quantos anos tem o seu filho? E você diria, meu filho tem 1 ano. Né? Na realidade, até a expressão semita é ele é filho de 1 ano. Né? Filho do ano, ou seja, né, ele ainda está no primeiro ano dele de vida. Tá? Então, a cultura babilônia não. A cultura babilônia é mais ou menos como a gente conta. Né? Você diria, não, ele não tem 1 ano ainda, ele tem 3 meses. Tá? Então, a maneira de contar é diferente. Você vê isso também no Cordeiro Pascual, ou Carneiro Pascual. Né? Por quê? Porque é dito que seria do primeiro ano, né? Mas não é que ele já tinha 1 ano. Ele tinha que ter até 1 ano. Né? Então, a gente percebe essa diferença de cultura, ela aparece também em outros elementos. Tá? Então, o que aconteceu? Muito provavelmente,
quando a gente fala do terceiro ano, né, de Joaquim, ou do quarto ano de Joaquim, em comparação com Nabucodonosor, uma é a contagem babilônia, a outra é a contagem judaica. Tá? Né? Então, aí você vai ter também um comentário, tá, da Jewish Study Bible, do versículo 2, que diz: a queda de Judá e o começo do exílio são introduzidos rapidamente. Ou seja, o autor de Daniel não se demora falando sobre o exílio, falando sobre o que aconteceu. Para estabelecer o pedigree do herói, o livro de Daniel não se demora aqui quanto a Nabucodonosor como arquivilão da história judaica antiga, nem no exílio como uma tragédia. Então, nesse aspecto, o livro de Daniel é muito diferente dos livros proféticos ou dos livros históricos. O único livro que a gente pode dizer que, de fato, é muito parecido com o livro de Daniel nesse sentido é o livro de Esther. O livro de Esther também. Só que o livro de Esther já fala de um período posterior, já fala dos persas. Aqui, Daniel está falando do período babilônico, que veio antes dos persas. Mas, assim, eles têm isso de semelhante. Eles não lidam, né, vamos dizer, muito com a questão do exílio. Se você pegar, por exemplo, né, a literatura histórica, os profetas, você vê o grande foco no exílio. Aqui não. Aqui é só para contar que isso aconteceu no exílio, ponto. Não fala muito sobre, né, o exílio propriamente dito. Tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos seguir a leitura. Então, depois o rei ordenou a Asfenés, chefe dos seus eunucos, que escolhesse dentre os filhos de Israel alguns moços, quer de sangue real, quer de famílias nobres, nos quais não devia haver defeito algum. Deviam ter boa aparência, ser instruídos em toda a sabedoria, conhecedores da ciência, né, e sutis, tem um errinho aqui, tá? No entendimento. Tendo também o vigor físico necessário para servirem no palácio do rei. Então, Asfenés lhes ensinaria a escrita e a língua dos caldeus. Qual era a língua dos caldeus? Era o acádio. Tá? O rei lhes destinava uma parte diária das iguarias reais e do vinho de sua mesa. Então, eles comiam na mesa do rei. Tá? Entre eles encontravam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram judeus. Então, esses jovens, junto com outros jovens, por quê? Porque a Babilônia, ela não subjugou somente Judá. Nós vimos, ela subjugou, ela estendeu o reinado dela até o Egito. O reinado de Nabucodonosor foi bastante extenso. Tá? Aí ele diz o seguinte: o chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. Daniel se chamaria Baltazar, né, que aí teria Belshazar, que seria vinha de Bel, né, da divindade Bel, que era uma divindade babilônia importante. Né? Hananiah, né, que vem de o Eterno, né, terá misericórdia. Né? Você tem, ele vai chamar, né, ele de Sidraque, ninguém sabe exatamente o que significa. Mishael seria quem é como, né, o Eterno, ele vai chamar de Misac, né, e Azariah, né, que significaria o Eterno é meu auxílio, né, ele mudaria para Abednego, né, que seria o servo, né, vem de Eved, o servo de Nego, né, que seria uma divindade. Tá? Bom, então ele pega essas pessoas, não por acaso todos eles têm nomes teofóricos, o que não é necessariamente verdade no restante das narrativas bíblicas. Se você pegar, por exemplo, Jacó não tinha nome teofórico, Davi não tinha nome teofórico, Salomão não tinha nome teofórico, e assim por diante. Né? Existem nomes teofóricos na Bíblia, né? Mas aqui não é por acaso
que se utiliza apenas nomes teofóricos. Aqui, né, o autor está querendo mostrar o quê? Mostrar que houve uma mudança de identidade e essa mudança de identidade ocultou a percepção do eterno. Tá? E a gente vai ver onde ele quer chegar com isso. Aí ele diz o seguinte: ora, Daniel havia resolvido em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho de sua mesa. Muito provavelmente, a questão aqui, pessoal, não é kashrut, tá? Não como a gente, mas era muito comum que aquilo que era alimento do rei era consagrado aos deuses. Então, o buraco era mais embaixo. Não era só um problema de kashrut. Lógico, se Daniel recebesse, né, uma feijoada cheia de linguiça, ele não iria comer, né? Claro que feijoada não era prato típico, né, naquela época, pelo menos não da maneira como a gente conhece. Mas assim, a questão não é falar de kashrut aqui. A questão aqui é mostrar que ele não se deixou levar pela idolatria. Porque a mesa do rei, né, a mesa do rei era uma mesa de iguarias muito fartas. Você imagina, mal comparando, seria como pegar você e levar num restaurante né, de, sei lá, que tem 10 estrelas Michelin em Paris, né? Quer dizer, você está ali, você não vai recusar comida ali. Né? Então, a ideia aqui é de recusar algo extremamente desejável. Tá? Então, e é uma ideia mais vinculada à negação da idolatria do que vinculada à kashrut propriamente dita. Tá? Então, assim, a kashrut, ela aparece aqui, possivelmente, mas associada à questão da idolatria. Entende? Tá? Então, é mais no sentido da idolatria. Bom, aí ele diz assim, e o Senhor permitiu que Daniel alcançasse a benevolência e a simpatia do chefe dos eunucos. Este, porém, disse a Daniel, eu temo o rei, meu senhor, que determinou vossa comida e vossa bebida. Se ele vier a notar vossas fisionomias mais abatidas que as dos outros jovens de vossa idade, poreis em perigo minha cabeça diante do rei. Então, o que o eunuco fala? O eunuco fala, olha, se o rei perceber que vocês estão fazendo isso, eu estou ferrado. Tá? Então, Daniel disse ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia confiado, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por favor, põe os teus servos à prova durante 10 dias. Sejam-nos dados apenas legumes para comer e água para bebermos. Ou seja, legume e água era aquela comida sem a menor graça, sem, né, vamos dizer assim, qualquer tipo de fator atraente para quem estivesse comendo. Comparem-se depois na tua presença o nosso aspecto e o dos jovens que comem das iguarias do rei, conforme o que notares. Assim procederás com teus servos. Ele atendeu-os nesse pedido e os submeteu à prova durante 10 dias. Depois dos 10 dias, o aspecto deles parecia melhor e eles se apresentavam mais bem nutridos que todos os jovens que se alimentavam das iguarias do rei. Desde então, o despenseiro passou a retirar os alimentos e o vinho que lhes eram destinados, fornecendo-lhes só legumes. A esses 4 jovens, o Senhor concedeu a ciência e a instrução nos domínios da literatura e da sabedoria. Além disso, Daniel era capaz de interpretar qualquer sonho ou visão. Então aqui, repara, eles estão recebendo bênçãos do Eterno por conta de terem recusado se dobrar à idolatria. Bom, vamos seguir então. Além disso, passado o tempo fixado pelo rei para sua apresentação, o chefe dos eunucos os introduziu à presença de Nabucodonosor, o qual se entreteve com eles. Entre todos os jovens, não houve outros que se comparassem a Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
Estes, pois, entraram para o serviço do rei. Reparem aqui, pessoal, reparem como, apesar deles terem recebido nomes babilônios, eles são apresentados pelos nomes judaicos. É possível até mesmo que algumas das lendas da corte já trouxessem os nomes babilônios que são utilizados para Daniel e seus 3 amigos, e que eles foram equiparados, né, os nomes monoteístas, pelo próprio autor do livro. Mas isso aí a gente já está meio que no campo da especulação. Bom, aí diz o seguinte: ora, em todas as questões de sabedoria e discernimento sobre as quais os consultava, o rei os achava 10 vezes superiores a todos os magos e adivinhos do seu reino inteiro. Daniel permaneceu assim até o 1º ano do rei Ciro. Muito bem. Então, vamos olhar agora os comentários. Isso aqui não foi dito à toa. Tá? O que é que o autor estava querendo dizer? Vamos olhar alguns elementos aqui da narrativa. Primeiramente, né, aqui eu coloquei um dos principais temas do livro de Daniel é como a obediência pode reverter a sorte do justo. Tá? Então, esse primeiro capítulo, ele fala de reverter a sorte. Mas você não vai perceber isso se você não conhecer a história dos livros, com perdão do pleonasmo, históricos. Se você não estiver atento à narrativa, isso passa em branco. Vamos olhar 2 Reis 25, de 27 a 30, que é muito semelhante a Jeremias 52, de 31 a 34. Diz assim: depois disto, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, então Joaquim já estava cativo na Babilônia, né, há 37 anos, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. Levantar a cabeça de alguém traz até aquela imagem bem gráfica de uma pessoa abatida, cabisbaixa, né, de cabeça baixa, e que você vai pegar justamente e erguer o rosto. Né? Quer dizer, você tira daquela situação de humilhação e angústia. E lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as roupas de prisão, e de contínuo comeu pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Então, olha o que ele está falando aqui. Ele está dizendo que, em dado momento, o rei Joaquim foi tirado da humilhação. Ou seja, na época da narrativa de Daniel, na época localizada pelo autor de Daniel para a sua parábola, né? O que estava acontecendo? Os israelitas eram humilhados, eles não eram exaltados, não comiam na mesa do rei. Joaquim, né, o rei Joaquim, o que aconteceu com ele? Ele foi lançado na prisão. Tá? Ele e a corte judaica. Muito bem. Então, o que o livro está querendo dizer? O que o autor quer transmitir? Aí vem o meu comentário. O autor visava relembrar os leitores de que a dominação estrangeira pode ser atribuída à desobediência. Sendo assim, a fidelidade ao Eterno asseguraria o tratamento inverso. Isso era bastante relevante no combate ao helenismo que tomava conta do povo judeu desde o Império de Alexandre o Grande. O que eu quero dizer com isso? Seguinte, vamos lembrar qual é o objetivo do livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito na época da dominação dos Seleucidas, logo depois da fragmentação do Império de Alexandre o Grande. Foi um livro escrito nessa época para encorajar os judeus a não aceitarem a assimilação da cultura helenizada, que era uma cultura idólatra,
não era simplesmente um viés cultural, não era assim, eu antigamente tomava chazinho de, sei lá, de erva cidreira e agora eu vou passar a tomar café. Não era esse tipo de assimilação cultural, mas a assimilação, vamos dizer assim, dos elementos da idolatria da cultura grega. E era muito comum, primeiro, a ideia de que a cultura grega era extremamente avançada, e era mesmo. Tinha, já naquela época, a Grécia já tinha inúmeros filósofos, obras que eram muito importantes no pensamento humano. Então, era uma cultura vista favoravelmente. Além disso, se estavam sendo dominados os israelitas, assim como os demais membros das nações adjacentes, teriam a tendência de entender que os deuses gregos eram mais fortes, eram mais receptivos, eram mais ativos, eram mais fáceis de serem agradados ou algo assim, do que a divindade nacional judaica. Então, o livro de Daniel, o que ele quer mostrar? Primeiro, é o eterno que está por trás do que acontece com o povo no exílio. É por causa da desobediência ao eterno e não por causa da derrota do eterno perante falsas divindades que o povo vai parar no exílio. E até no exílio, se o povo está sendo maltratado, é porque o povo não está sendo fiel. Tá? Então, essa é a ideia. O que ele traz? Ele traz o seguinte: Daniel, então, como ele é uma figura reta, justa, etc., ele não começa lançado na prisão. Ele não começa comendo resto de mesa, migalha de alguém. Ele começa como? Ele começa justamente numa posição de destaque. Isso não é por acaso. Tá? Então, o objetivo é dizer isso. Olha, israelitas, se vocês forem fiéis, até na diáspora, porque nessa época já tinha comunidade judaica forte no Egito e também na Grécia. Tá? Você tinha comunidades fortes no Egito e em Alexandria, especialmente. Tá? E algumas dessas comunidades já tinham até templo. Tá? Como é que chama agora? Ai, me fugiu. Os egípcios, os judeus egípcios tinham templo. Tá? Além disso, se você pega, por exemplo, uma literatura que é daquela época, e que é uma literatura importantíssima, né? Duas, aliás, o livro de Enoque e o livro de Jubileus. Né? Aí você vai pegar, né, uma pessoa daquela, né, pessoal lá supersticioso, que vai falar assim para você, o livro de Enoque revelado, aí vira best-seller. Tá? Mas eu vou explicar para vocês agora qual é o grande objetivo do livro de Enoque e também do livro de Jubileus. O livro de Enoque apresenta Enoque como Messias. Isso é muito claro no livro. Tá? Só que ninguém lembra, né, muito de falar disso. Tá? E o livro de Enoque, ele apresenta uma figura messiânica que não é de uma linhagem davídica, que não é de uma linhagem levítica, não é de uma linhagem aarônica, não é sequer de uma linhagem da tribo de Judá. O livro de Jubileus, ele faz o quê? O livro de Jubileus reinterpreta os mandamentos da Torá como elementos da história dos patriarcas. Então, Sukkot, a festa dos tabernáculos, não foi celebrada porque o povo saiu do Egito e habitou em cabanas, mas sim porque Jacó constituiu cabanas. A festa, sei lá, né, das semanas, a festa de Shavuot, também reinterpretada. Por quê? Mas por que houve essa reinterpretação? Porque essas comunidades queriam eles queriam se desvencilhar de Jerusalém. A Torá, do jeito que ela centralizava o culto ao Eterno em Jerusalém. Então, gerava uma dependência grande da terra de Israel.
o livro de Enoque e o livro de Jubileus foram tentativas de romper com isso. Então, se a comunidade, por exemplo, em Alexandria, tem lá o livro de Jubileus, então não, pera lá, mas eu não preciso ir para Jerusalém para praticar a festa de tabernáculos. Na verdade, tabernáculos foi praticado pelos nossos antepassados assim, 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 então também posso praticar. Posteriormente, o povo judeu teve que reinterpretar a Torá de modo a, vamos dizer assim, torná-la relevante para o exílio. Se você pegar a Torá inteira, a Torá não tem praticamente instruções para fora de Israel. Praticamente não tem. Então, elas tiveram que ser reinterpretadas para serem aplicadas na terra, né, no exílio também. Porém, o objetivo das comunidades helenizadas era diferente. Era romper com a aristocracia religiosa. Tá? Vocês estão me ouvindo bem ou não? O som tá normal? Bom, a minha pergunta é que eu quero saber se o problema é onde está cortando ou se o problema é aqui. Por isso que eu estou perguntando. Entendeu? Então, se está ok, então, pessoal que está cortando, sugiro sair da sala e entrar de novo. Tá? Costuma melhorar. Bom, então, pessoal, vejam vocês. Tá? Essa guerra ideológica estava na mente do povo judeu. Tá? Os helenizados queriam romper com a estrutura eclesiástica judaica. Tá? E aí você podia ter várias gradações, ou romper totalmente, ou romper parcialmente. Mas na época da dominação grega e na época da dominação seleucida, tá? Você tinha muito uma ruptura com o próprio monoteísmo. Tá? Não era simplesmente, eu não vou mais celebrar tabernáculos em Jerusalém. Não, eu vou romper até com o monoteísmo. A Torá não me interessa. Tá? Existe até registro literário de judeus que fizeram cirurgia para reverter a circuncisão. Tá? Para eliminar a circuncisão, né, e, de fato, mostrar que eles tinham aliança com deuses estrangeiros. Então, o que acontece? O livro de Daniel foi escrito nesse contexto. Então, mostrar Daniel como sendo bem-sucedido no exílio, o que ele está dizendo? Olha, pessoal, até no exílio vocês são bem tratados se vocês forem obedientes. Tá? Então, esse é o objetivo desse trecho aqui do livro de Daniel. Tá? Muito bem. E o apelo à fidelidade. Nos versículos 3 a 10, há um enfoque na educação e nas regalias oferecidas aos judeus selecionados. Então, é o que a gente leu. Eles selecionaram judeus jovens, né, para poder colocar ali no meio, não só judeus, né, mas todos os povos ali, para poderem ter uma instrução, né, acesso ao ensino da Babilônia e também acesso às iguarias. Né? E aí, depois disso, a história começa a ficar mais focada em Daniel e seus companheiros. Né? A temática é muito relevante, considerando que muitos judeus entendiam que a cultura grega que a cultura grega oferecia enormes vantagens e maior sabedoria. Tá? Então, assim, isso não é por acaso que ele fala, que o autor de Daniel fala, que Nabucodonosor considerou aqueles jovens judeus que eram obedientes ao Eterno os mais sábios. Por quê? Porque os jovens judeus, no meio da helenização do Império Grego, do Império Seleucida principalmente, que é quando Daniel foi escrito, aqueles jovens já tinham acesso a Platão, aqueles jovens já tinham acesso à literatura da medicina, da astronomia, da filosofia grega. Então, era normal que eles considerassem a cultura grega mais atraente, melhor, e mais capaz de ajudá-los a ser bem-sucedidos. Se você tinha um filho e você queria que ele fosse bem-sucedido, você não virava para ele e falava, viu, meu filho, vai estudar a Torá. Você falava, vai estudar cultura grega, vai aprender com os filósofos, com os sábios gregos, para você ser alguém na vida. Então, é isso que Daniel estava tentando apresentar.
né, apresentar a ideia de que, não, se você se mantém fiel ao Eterno, é isso que vai assegurar a sabedoria. Tá? Então, nesse contexto, o autor desejava atingir os jovens como seu público-alvo. Tá? Ou os jovens ou os responsáveis pelos jovens. Né? Ou pais que tinham filhos que seriam educados dessa ou daquela maneira, ou, obviamente, pais que tinham filhos que, jovens que já estavam por si só buscando a própria educação. Então, Daniel e seus companheiros são apresentados como tendo recebido tais regalias, mas não se deixando seduzir pelos encantos da idolatria. A questão da alimentação ia muito além da kashrut, tal qual se conhece hoje. Os alimentos apresentados na Babilônia eram provenientes de rituais de idolatria. As honrarias também são mencionadas, pois nos tempos dos gregos e seleucidas que dominavam Israel, aqueles que mais se assimilavam à cultura eram justamente os que obtinham maior função de destaque. Então, assim, a ideia da mesa farta de Nabucodonosor oferecendo os melhores alimentos está falando da sedução aos jovens judeus, das vantagens da cultura helenizada. Tá? O alimento aqui é um símbolo disso, né? Não era apenas o alimento. Provavelmente tinha também o alimento, porque você tinha festivais aos deuses. Né? Mal comparando, um de vocês falou aí de Cosme e Damião, né? O feriado de Cosme e Damião. Feriado não, né? O doce, né, de Cosme e Damião. Tá teu filho lá, né, no meio lá de uma turma, e aí chega o pessoal distribuindo o saquinho de Cosme e Damião com os doces de Cosme e Damião. Aí pô, teu filho recebe um doce ali. Né? Como é que a criança fica? Fica com vontade de comer. Né? Então, certamente isso acontecia. Né? Os banquetes aos deuses gregos, isso acontecia explicitamente, isso é dito explicitamente em 1 Macabeus, por exemplo. Tá? Então, a ideia era não se deixar seduzir, por mais que a obediência fosse comparada com comer legumes e beber água, ou seja, um alimento não desejável, era o que trazia a sustentação e o que assegurava a saúde. Ou seja, a mensagem do autor de Daniel é: jovens, vocês estão sendo seduzidos pela idolatria. A prática monoteísta, a prática de fidelidade à Torá, não é tão atraente quanto isso que vocês estão vivenciando. Porém, tem, com toda certeza, muito mais a oferecer a longo prazo. Tá? Então, essa é a ideia. Daniel e seus amigos são apresentados como contraponto, ou seja, é o contra-exemplo que ele vai usar. Ele vai usar o exemplo de alguém fiel e que era muito mais sábio do que a corte de Nabucodonosor. Mesmo tendo lugar à mesa do rei, a posição de maior honra que qualquer homem poderia almejar, não se deixaram seduzir. Semelhantemente, recebem instruções no acádio, o idioma caldeu, e têm acesso às melhores fontes de ensino existentes, algo que certamente era cobiçado pela aristocracia. Ou seja, o enfoque é a obediência e o não se deixar seduzir mesmo diante de todos os encantos da idolatria. E por que não falou direto sobre os gregos, sobre os seleucidas? Por que o livro precisa fazer referência aos babilônios que nem existiam mais naquela época? Por uma razão muito simples. E Daniel não foi o único livro a fazer isso. O livro de Judite faz isso também, embora não seja parte do cânone judaico. Mas é muito semelhante nesse aspecto, que é o quê? É você dar uma disfarçada no conteúdo para não atrair suspeita. Então, o autor de Daniel não queria que os seleucidas suspeitassem do que ele estava escrevendo. Então, ele usou, né, vamos dizer assim, uma maneira de falar disso através, né, de uma parábola, algo que era muito comum na cultura semita. No livro de Judite, o livro de Judite é até interessante, porque ele traz, num dado momento, ele começa falando de Nabucodonosor na Assíria, né? Assim, ele já de cara mostra para o leitor que ele não está falando daquilo, que ele está falando de vamos dizer assim, de uma outra história usando elementos, vamos dizer,
elementos de uma parábola, né? O livro de Judite é mais explícito do que o livro de Daniel sobre isso, tá? Embora em ambos você veja isso, tá? Muito bem. A cultura cosmopolita dos gregos fazia com que muitos judeus a considerassem melhor e mais sábia do que a própria Torá. Nós já falamos sobre isso. Nesse capítulo, no entanto, o resultado da obediência de Daniel e seus colegas aparece quando são reconhecidos pelo próprio rei da Babilônia como sendo os mais sábios de todo o seu reinado. Ou seja, o que o autor do livro de Daniel está dizendo é: não há sabedoria maior do que a Torá. Não há sabedoria maior do que aquela que vem do Eterno. E isso Nabucodonosor reconhece, quer dizer, a pessoa mais importante do reinado ali reconhece a superioridade da cultura de uma obediência monoteísta do que, né, vamos dizer, quando comparada à cultura politeísta dos demais povos. Tá? Outro elemento importante a ser combatido nos tempos dos Seleucidas era o temor da desobediência. É por isso que a história do mordomo / dispenseiro de Nabucodonosor é contada. O que o dispenseiro faz? Ele fica com medo. Ele fala assim, não, pera lá, se eu não der para vocês essa comida aqui, vocês vão ficar doentes e eu vou me ferrar. O que ele está querendo ensinar? Ele está querendo dizer o seguinte, muita gente poderia ter medo de não colocar os seus filhos para aprenderem a cultura helenizada. Muitas pessoas poderiam ter medo de não se envolverem com as práticas idólatras, porque isso gerava perseguição. E esse medo era tão autêntico que aconteceu. Isso é relatado em 1 Macabeus explicitamente. 1 Macabeus não é um livro canônico, mas como livro histórico, ele é fundamental se você quiser entender bem, por exemplo, o livro de Daniel. Fundamental. Por quê? Porque aqueles leitores que estavam vendo o livro de Daniel naquela época conheciam esses elementos históricos. Tá? Muito bem. Então, não era apenas o sentimento de superioridade da cultura grega que encantava as mentes dos judeus. Havia o temor à represália. Eles tinham medo de se ferrar, de serem mortos, de serem perseguidos. No restante do capítulo, o que se observa é que não apenas a afirmação da superioridade da Torá, mas também a ideia de que nada de mal ocorreria a quem se decidisse por obedecê-la, também é apresentada. Faltou aqui o é apresentada. Então, a Torá se ocupa disso, Daniel se ocupa disso também. Né? Olha, não vai acontecer isso com vocês porque o Eterno vai proteger. E aí, claro, alguém poderia falar, mas aconteceu com o meu primo. Né? Por que não vai acontecer comigo? Aí o livro de Daniel, o que ele vai falar lá no final? Não, mas os justos serão ressuscitados. Né? Então ele vai dar essa segurança, né? Vai fundamentar essa segurança através disso. E o último elemento que eu queria falar aqui hoje sobre o livro de Daniel é da simbologia do 10 dias e 10 vezes. Né? O número 10, na cultura semita, ele representa intensidade. Tá? Ele é como se fosse um multiplicador da intensidade. Então, se eu falar, por exemplo, né, de 10, eu estou falando de algo grande, né, uma ordem de grandeza enorme. Enorme não, perdão, grande. Mas, se eu falar de 100, eu já estou falando de uma ordem de grandeza maior ainda. Se eu falar de 1000, é a perder de vista, e assim por diante. Tá? Então, o número 10, ele indica, né, algo grande, seja quantidade, seja importância. Tá? Os 10 dias sinalizam que o período durante o qual Daniel e seus amigos se mantiveram obedientes foi longo. E isso poderia como sentimento de imediatismo com relação aos resultados. Daniel e seus amigos tiveram que esperar 10 dias para poder
vamos dizer assim, a obediência deles ficar aparente, e aí eles começarem a colher os frutos. Isso não foi escrito à toa. Tá? Os judeus poderiam pensar o seguinte, não, pera lá, ontem eu tentei não me envolver com a idolatria, e aí veio um cidadão Seleusta e incendiou a minha casa. Né? Então, eu não quero continuar. Eles poderiam ter essa expectativa mais imediatista. Não, eu orei ao Eterno e não veio a chuva. Como é que eu vou fazer para colher? E aí eles desistiam. Então, o objetivo dessa narrativa que fala dos 10 dias é justamente fazer com que as pessoas compreendam que, vamos dizer assim, o reconhecimento vai vir depois de muito tempo. E essa é a ideia dos 10, também das 10 vezes mais sábios, né, que é associada, atribuída aí a Daniel e seus amigos. Tá? Então, mas quando os resultados aparecem, são muito maiores do que se obteria por outras vias. Tá? Então, assim, judeus, o Eterno pede de vocês que vocês se mantenham fiéis por muitos e muitos dias, mas também a recompensa lá na frente vai ser muito maior do que se você agora ceder aos encantos que os Seleustas estão oferecendo no território de Judá. Tá? Então essa era a ideia. Por isso o número 10 aparece novamente, agora representando a intensidade da superioridade da Torá e do monoteísmo. Então o monoteísmo é muito superior ao politeísmo. Então vale a pena, mesmo que não se veja o resultado de maneira imediata. Esse foi o objetivo, essa é a mensagem que o autor de Daniel está transmitindo. E com isso, pessoal, nós vamos então encerrar esta aula de Daniel hoje.